Olá, boa noite, meu cordial e fraternal. Boa noite a todos. É com muita alegria, com muito respeito, venho mais uma vez apresentar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta forma, agradecido que estamos, vamos dar início dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou tomar a liberdade também de pedir às correntes africanas, corrente indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos médicos Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos ancestrais, dos antepassados da família, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente dos sacerdotes, Padre Vítio, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, enfim, a todas aquelas correntes que estão autorizadas a nos instruir, nós agradecemos em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos iniciar com muita fé, com a oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para a vida de todos, que a divina luz incida sobre todos. Com vossas mãos retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o progresso. E, do céu, vossas virtudes penetrem no nosso lar, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nosso trabalho, sejam por vós abençoados. Entregamos-nos em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E continuando o estudo do Evangelho, hoje vou continuar aqui o capítulo 13. Eu vou, na lição, convidar os pobres e estropiados, ajudar sem recompensa. Esse é o primeiro tema da primeira lição, que tem a seguinte palavra de Jesus. Jesus também disse para aquele que eu tinha convidado: quando você der um banquete, não convide seus amigos, nem seus irmãos, parentes ou vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz, porque eles não terão como lhe retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido a palavra de Jesus, disse a Jesus:
feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Então, meus irmãos, aqui o que Jesus quis dizer aqui, né, com essa parábola? Quem são os pobres? Esses que mendigam? Na verdade, ele está falando não só de pobre material, mas do pobre espiritual, que mendigam o conhecimento do espírito, buscam pela reencarnação o alimento da alma, necessitando para que não sucumbam mais uma vez. O irmão, o amigo, o parente, o vizinho e os ricos já partilham do banquete espiritual, já estão saciados pelo conhecimento. Então aqui não é que eles estão saciados de estômago, não, é pelo conhecimento, pelo que já aprenderam, pelo que já sabem. Os ensinos de Jesus são sempre o amor. O amor, em suas diversas nuances, recebeu vários apelidos, sendo um deles a caridade, que é o amor ao nosso próximo, servindo-o naturalmente, seja quem for, não dando asas ao nosso orgulho, fazer o bem da maneira que pudermos. É indispensável que a gente relembre os ensinamentos que dizem respeito a nós espíritos. Jesus nos ensina isso de reencarnação em reencarnação, buscando a sabedoria que é a chave da felicidade. Assim, ele demonstra-nos a necessidade de partilhar aos necessitados do banquete espiritual. Nessa passagem, o cego a que ele se refere é o que não enxerga. Nessa passagem, o cego que ele se refere é o que não enxerga a finalidade superior da vida, apegando-se a bens materiais por não ter olhos de ver. O coxo e o paralítico são os que ainda não conseguem se locomover em direção à educação. E os pobres, esses mendigam o conhecimento do espírito, buscam pela reencarnação o alimento da alma, necessitando para que não sucumbam mais uma vez. O irmão, o amigo, o parente, o vizinho e os ricos já partilham do banquete espiritual, já estão saciados pelo conhecimento. Então aqui ele fala que os pobres, os cegos, não são que eles não enxergam, que eles estão passando fome, isso aqui. Os que não conseguiram ainda o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento de Jesus, o conhecimento da vida eterna. Então estamos aqui, nós também temos alguma parcelinha nessa daí, né? Sempre temos, né? A gente está sempre aprendendo, mas tem nós que temos um pouco mais de conhecimento, temos que levar os conhecimentos a outras pessoas de maneira simples, de maneira respeitosa, para que as pessoas também vão cada vez mais evoluindo com relação aos ensinos de Jesus, aos bens espirituais. Que vantagem faremos ao convidá-los para a festa, né? Os ricão, em que resume todo o encontro com as verdades eternas. Daqui tiramos a seguinte lição: todo o serviço no bem deve ser feito sem esperar recompensa nem retribuição. Fazer o bem pelo bem. O reino de Deus é o reino dos valores espirituais, onde predomina o tesouro que o ladrão não rouba, a traça que não corrói, a ferrugem que não consome. Esses ensinamentos para o cotidiano faz-nos lembrar de combater o nosso orgulho e vaidade. Por isso, Jesus nos aconselhou a amar os nossos semelhantes, exercitando a caridade em nossa caminhada evolutiva, em direção à perfeição e à felicidade. Devemos fazer o bem sempre, sem exigir ou esperar nada em troca.
Então, é muito linda essa lição, né, meus irmãos? Convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. É porque a gente deve fazer a bondade sem ostentação, sem disfarce, o benefício por meio de uma sinceridade cordial. Muito bem, bacana. Agora vamos entrar no uma segunda matéria aqui que eu vou ler também, que eu vou tentar fazer um resuminho para a gente, que é, agora a gente está adentrando a instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Foi ditado pela irmã Rosália em Paris, 1860. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aqui, a gente pode fazer um pequeno resumo também. Vou ler só esse primeiro texto aqui. Toda a religião e toda moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos, que é a caridade moral, né, e espiritual. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos, e principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra na mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis necessitando de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso, ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria de sentir ao reencontrar no além aqueles que puderam ajudar na última encarnação, portanto, amem o próximo, amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é mais difícil de ser praticada. A caridade moral é muito mais difícil de ser praticada. A caridade material consiste em fornecer roupas, alimentos e recursos financeiros aos mais necessitados. Não é tão difícil, né, de você pegar um pacote de arroz, uma cesta básica e fazer doação. Não é tão difícil. Porém, a caridade moral já é mais difícil, porque consiste em suportar-nos uns aos outros. Tá aí, como nós somos fácil de suportar, falando ironicamente, né? Porque eu também tenho, lógico, meus defeitos e meus erros, e a gente se tolerar em sociedade já é uma grande vitória. A caridade material é quando, né, damos dinheiro aos pedintes, esmola, alimentos. Já a caridade moral, quando usamos nosso tempo, nosso amor, sendo úteis em creches, escolas, hospitais, asilos, nos centros espíritas, como a gente também trabalha no centro espírita e faz algumas campanhas, né, para ajudar pessoas mais necessitadas, que a gente arrecada a cesta básica, principalmente agora na época da pandemia. É bom que fique bem claro, inclusive as doações estão se concentrando na casa da Dona Emília, na rua Coronel Domingos Ortiz, ali perto do Saito, né? E muita gente está buscando, muita gente está precisando. A gente está no auge de um ano e meio de pandemia severa no planeta. Muitas pessoas perderam o emprego, né? Muitas pessoas
estão necessitando muito, né? Não estou aqui fazendo propaganda, ninguém é obrigado a contribuir, mas, né, a gente está com essa campanha. Existe a esmola sem caridade quando a damos para nos ver livres de quem nos pede, quando damos pensando em receber em troca. Essa caridade pode ter efeitos desastrosos. Em muitos casos, ela desmotiva o mendigo a sair de sua situação. Quando os doentes pedintes, ele nem sequer tenta se tratar, pois a cura significa a perda dessa fonte de dinheiro. Ele o incentiva à passividade, o priva de sua dignidade e de suas necessidades, preferindo sentar e estender a mão para ganhar a vida. Existe a esmola com caridade. É quando doamos em silêncio, sem esperar nada em troca. É dar o peixe, mas ensinando o beneficiário a pescar, para não viciar-se a pedir. Devemos evitar acomodação, auxiliando o indivíduo a libertar-se da necessidade por meio do esforço para aprender a buscar o próprio ganha-pão. Quem não quer, né, buscar o próprio ganha-pão? Até essas pessoas que estão sofrendo espiritualmente, que estão lá pedindo, a gente tem que, quando fazer esse tipo de caridade, fazer com muito amor, nem que você não fale nada, mas pensa aumento que essa pessoa vai sair dessa, um dia essa pessoa vai ter um trabalho, um dia essa pessoa vai voltar para sua família, e dá lá o seu pacote de arroz, dá lá a sua moeda, mas transmita esse pensamento, essa energia para ajudar a pessoa moralmente, espiritualmente. Existe também a caridade para conosco e com o próximo, com o perdão, a humildade, a indulgência, a piedade, a solidariedade, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos façam. Fazer também a caridade com o nosso próprio corpo, já que estamos aqui para evoluir, cuidar melhor de nossa saúde, deixando de tomar bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, exageros na alimentação. Aqui eu me incluo aqui, hein? De vez em quando eu ainda fumo um cigarro, de vez em quando eu tomo uma cerveja, mas não sou viciado, não é nada grave, é apenas prazeres carnais, né? Mas tem gente que fica escravo, né, desses vícios e acaba se prejudicando cada vez mais. Somos apenas um inquilino no corpo, tá vendo? E como dizer que amamos Deus se não respeitamos sua criação? Uma delas somos nós. Não é tão simples praticar a caridade, mas é fundamental. Por isso, precisamos ser benevolentes para com todos e tolerantes com as imperfeições, ações e particularidades dos outros. A caridade pode se fazer em pensamentos, em palavras, em ações e orações. Meus irmãos, então, aqui a gente vê, né, que a caridade é muito importante, mas a gente tem que fazer de forma... vamos dizer assim, de forma branda, de forma culta, né? Sem atropelar as pessoas, sem humilhar, tá? Então é isso que a gente tem para hoje com essas duas lições. Convidar aos pobres e expropriados, ajudar sem esperar recompensa. E aqui no começo as instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris 1860, essas foram as leituras desta noite. E desta forma, agradecidos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nós ousamos impedir que neste momento sagrado sejam fluidificadas todas as águas de cada lar, de cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo,
que essa magnetização e essa fluidificação chegue a todos o remédio que cada um necessita, que é o remédio invisível, mas que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Vamos vibrar? Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz na nossa cidade e nos nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões. Vamos vibrar com muita fé, pelos nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem, os médicos, enfermeiros, o pessoal de limpeza, pessoal do administrativo, do gerenciamento, da diretoria, enfim. Todos os profissionais que são sérios, vamos vibrar com muito amor. Vamos vibrar pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados. Vamos vibrar pela cura do planeta e pela cura da humanidade. E vamos vibrar para que a pandemia passe ou seja controlada por nossos remédios autorizados por Deus, autorizados à ciência, as vacinas e outros medicamentos, possam nos chegar o mais rápido possível, tirando o planeta desta difícil lição que estamos passando. Desta forma, nós ousamos dizer a oração de cura de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que te tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, desejando a todos conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Forte abraço a todos, desculpem as minhas falhas, meus erros durante o Evangelho, e que todos estejam na paz de Deus, na paz de Jesus. Muito obrigado, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.